Gravando, começando. Seguinte, essa aula a gente vai falar sobre. Deixa eu voltar aqui. Sobre propriedades coligativas. Aí a gente tem que falar primeiro sobre um solvente puro. Então, esse solvente puro vai ser a água. Aí a gente tem que entender o diagrama de fases da água. Não é aquele mais que a gente faz a temperatura aqui e o tempo, que ela faz aquela coisinha assim, ó. Tchuf, fica reto. Tchuf, fica reto. Não, essa aqui não tem nada a ver. É só para a gente começar a entender a mudança de estado físico. Mas a real, ela tem a ver com a pressão e com a temperatura. Então, ela tem esse diagrama aqui. Então, esse aqui, ele fala como que é o comportamento de um solvente. E o nosso solvente universal é a água, então a gente tem que saber como é que é o diagrama de fases da água. Então a gente tem aqui, ó, o diagrama de fases da água. Diagrama de fases da água. Então, antes de entrar em propriedades coligativas, a gente tem que saber sobre o diagramas de fases de solventes. Então, cada solvente tem um diagrama de fases. Então, beleza. Vamos lá. O que que a gente tem que entender aqui, primeiramente? É que tudo que está aqui abaixo, aqui, ó, é tipo um Y, meio assim, deitadinho, tá vendo? Então, é assim, ó, tudo que está aqui desse lado esquerdo do Y é o estado sólido da água. Então, aqui a gente tem a pressão e aqui a gente tem a temperatura em graus Celsius. Beleza. Passando para cá, essa parte acima aqui do Y, que fica em cima, ela é a mais importante para a gente, porque a gente vai estudar qual que é o comportamento dos solventes. E os solventes, eles são líquidos. Então, a principal parte é entender o que está aqui dentro. Ó. Então, e aqui tudo que está aqui vai ser líquido. Então, a gente tem aqui líquido. E abaixo aqui dessa curva, então abaixo aqui de tudo, é o estado vapor da água. Então, a gente tem o estado vapor. Por que a gente não fala gás? Porque o gás, ele vai estar aqui, ó, depois do ponto crítico. Então, vai ter um pontinho aqui, ó, que acima disso, acima daqui, ó, onde eu estou fazendo essas bolinhas aqui, ó, aqui é o ponto crítico. É onde que a gente fala que uma substância está no estado gasoso. E o que quer dizer isso? Elas agem como partículas, ou seja, elas estão o mais espalhada, como eu posso dizer assim, uma das outras. Então, o gás, ele é diferente do vapor, porque o gás, ele é mais espalhado. Já o vapor é antes do gás, beleza? Então, assim, o gás, ele só vira, como eu posso dizer, ele só vira um líquido quando a gente abaixa muito a temperatura desse gás. Já o vapor não. Quando a gente abaixa a pressão, este vapor ele pode virar um líquido ou um sólido. Um gás só vira um líquido quando a gente abaixa a temperatura do gás. Essa é a diferença de gás e vapor. Então, nesse estudo aqui, a gente vai tratar tudo como vapor, não é gás. Porque se a gente mexe com a pressão, eu consigo fazer uma mudança de estado físico. Ou se a gente mexe na temperatura também, a gente consegue mudar o estado físico. Já o gás não, ó. Olha só, porque ele tá aqui, ó. Se eu diminuir a pressão de um gás, ele fica aqui, ó. Ele fica por aqui, ó, que é a região dos gases. Então aqui tudo, ó, é gás. Quando ele passa para cá, ele vira um vapor. Para isso, eu tenho que abaixar o quê? A minha temperatura para ele vir pro líquido. Já a pressão não. Beleza? Fechou isso? Essa é a diferença entre vapor e gás. E a gente vai tratar de vapores. Fechou? Beleza isso?
Mas isso não é muito importante não tem que ficar sabendo, qual que é a diferença entre vapor e gás? Quase nenhuma. É só uma pequena definição mesmo. Beleza? Beleza isso? Beleza, né? Então tá bom, então vamos lá. Tá, mas o que a gente tem que saber aqui? A primeira coisa que a gente tem que saber é esse pontinho vermelho aqui, ó. O pontinho vermelho lembra o PT, esse aqui é o PT. PT, a gente tava falando de política agora, isso aqui é o PT, ou seja, é o ponto triplo da água. Em apenas uma condição, apenas uma, ela é única. A água, ela atinge o ponto triplo. E o ponto triplo quer dizer o quê? Quando a água ela atinge uma pressão de 0,006 atmosferas, ou 0,6 quilopascals, e ela está a 0,01 graus Celsius, a gente tem a água nos 3 estados físicos. Então aqui a gente tem sólido, a gente tem líquido e vapor ao mesmo tempo. Então isso aqui só se consegue em laboratório. É muito difícil ter em ambiente, assim, é muito difícil, porque tem que estar numa certa pressão, então isso é controladíssimo, e numa determinada temperatura que é de 0,01 graus Celsius. Então é muito difícil, mas a gente consegue fazer isso em laboratório, beleza? Então tá, então esse aqui é o ponto triplo. Mas tem duas coisas que são muito importantes nesse diagrama aqui. Então, eu vou apagar esse ponto triplo, porque isso aqui é só uma informação. Tem duas coisas. Uma que eu vou pintar aqui de azul. Então, eu vou até pegar aqui, ó. E já está azul, ó. A gente tem essa retinha aqui, ó. Essa reta, ela vai ser muito importante para a gente. Por quê? Tudo vai partir do estado líquido, tá? Então, olha só. Então, aqui, ó, é o nosso solvente. Ele sempre vai estar nessa região aqui. Olha o que acontece se eu pulo para essa região de cá. O líquido vai solidificando, ou seja, se eu resfriar ou ir abaixando essa pressão aqui, ele começa a ir para o estado sólido. Então, olha só, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, beleza? Nessa pressão e nessa temperatura de cá, ó, pronto. Então, olha aqui, então eu estou nesse ponto aqui. Ok? Olha só uma coisa. Se eu abaixar a pressão desse carinha, olha o que acontece. Ó. Eu vou abaixando a pressão e ele vira o quê? Um sólido. Então, é mentira quando fala que a água ela só consegue congelar quando você diminui a temperatura. Não. Tem então tem uma certa temperatura aqui que quando a gente vai diminuindo a pressão da água, então ela estava nessa pressão aqui, ó. Pronto, acima de mais ou menos 1 atm. Ela estava bem aqui em cima. Se eu for diminuindo a pressão para cá, ó, nesse ponto aqui, e nessa temperatura aqui, ó, que está aqui embaixo, olha o que acontece. A água ela se solidifica. Ou eu posso diminuir a temperatura também. Então, ela está passando para esse estado aqui. Então, tudo que está em cima dessa retinha, que eu vou até apagar aqui, então, peraí, ó, deixa eu apagar aqui para a gente fazer, ó. Então, tudo que está em cima dessa reta aqui, ó, é o que a gente chama de temperatura de congelamento. Então, aqui a gente tem, ó, temperatura de congelamento da água, no caso. Ô, Dudu, Oi. é assim que faz o gelo seco? Aumentando, diminuindo, no caso, a pressão? O gelo Ou seco, não? Tem nada a ver. o gelo seco, ele é assim. Você tem que diminuir a pressão dele e junto à temperatura. E aí então olha só, ele tá aqui, ó. Mas o gelo seco, ele é o CO2, tá? Aí a curva, ela é diferente dessa aqui. Ela é uma coisa assim, ó. Ela vem pra cima aqui demais, ela vem pra cá assim e ela faz uma coisa assim, ó. Porque ela tá mais aqui, ó, como vapor e gás. Então ela tem essa grande área de vapor e gás. Mas a ideia é a mesma. Como é que a gente faz um gelo seco? Diminui a pressão do CO2,
Aí ele começa a ficar menos agitado, beleza, e tranquilo, e vai diminuindo a temperatura dele. E aí ele consegue virar um sólido, mas é assim mesmo que faz. Sacou? Obrigada. De nada. Então, olha só. Então, tudo que está em cima desse pontinho aqui, ó, é a mudança de líquido para sólido. Mas a gente vai partir sempre do líquido. Então, essa reta é o que a gente chama de temperatura de congelamento. Beleza? Aí agora a gente vai pegar ó, esse ponto aqui, e a gente vai começar a diminuir a pressão também. Ó. Opa, ele virou um vapor. Então, se eu diminuir a pressão de um líquido, ele começa a vaporizar. Então, isso aqui ó, é o que a gente chama de pressão de vapor, porque eu mexo na pressão e ele vira um vapor. Então, essa curvinha chama-se pressão de vapor, curva de pressão de vapor. Pressão de vapor, porque a gente altera a pressão e o líquido ele vira vapor. Então, pressão. Pronto, tá aqui, ó. Mas, também eu posso pegar o verdinho aqui, ó, e aumentar a temperatura do líquido, e ele também vira um vapor. Também eu posso fixar essa pressão e aumentar a temperatura. E aí, eu vou ter na mesma curva aqui, ó, só que mexendo na temperatura, a gente tem a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição e a temperatura de vapor, escreve certo, temperatura de ebulição é a mesma curva da pressão de vapor, só que são definições diferentes. Aqui, ó, tem que ter uma temperatura constante para eu mexer apenas na pressão. Na temperatura, eu preciso ter uma pressão constante e mexer apenas na temperatura. Beleza, isso aí? Belezas? Beleza. Por enquanto não tem nenhuma conta. É só para a gente entender como é que funciona. Então, tem duas coisas que são muito importantes. Agora, tem esse aqui embaixo que é a sublimação, ó. Sublimação, esse carinha aqui, ó, a gente não precisa vê-lo, porque a gente nem vai usar. Esse que eu tô fazendo de pretinho aqui, esse risquinho aqui, ó. Essa aqui, ó, é a sublimação. Olha só o que que acontece. Então, e é aqui que a gente tem, olha só, é aqui que a gente faz a neve. Ó, o seguinte, a água, ela tá próxima do 0 graus Celsius aqui. Só que ela tá lá em cima, ou seja, em uma pressão que é muito abaixo da pressão atmosférica, que é de 1 atm, no nível do mar. Então, olha só, a água, ela tá aqui, ó. Beleza, ela tá um vapor que tá lá em cima. Aí, o que que acontece? Você começa o quê? A diminuir a temperatura da água e ela passa de vapor para sólido. Isso é uma sublimação. Também tem um outro caso. Quando você começa a aumentar a pressão lá em cima, olha o que que acontece com o vapor. Vira sólido. Olha que massa. Quando você aumenta também a pressão da água em uma determinada temperatura, que é essa aqui, ó, se você aumenta a pressão do vapor, ela vira também sólido. Olha que massa. Então, assim, então é tudo uma coisa só. Mas o que importa para a gente é apenas temperatura de congelamento, pressão de vapor e temperatura de ebulição. Temperatura de congelamento, a gente sabe, é quando a gente tem um líquido a uma pressão constante e a gente vai diminuindo a nossa temperatura desse líquido ou desse solvente para que ele torne um sólido. Isso é uma temperatura de congelamento. A temperatura de ebulição é quando a gente tem um líquido e a gente aquece esse líquido ou esse solvente, aí ele começa a tornar-se vapor. Então, essas coisas a gente sabe. Agora, uma coisa que é nova para a gente, que é a tal pressão de vapor. A gente tem que entender o que é pressão de vapor e como que ela atua em sistemas diferentes. Beleza? Então, podemos entender agora o que é pressão de vapor?
Então, bora pra lá. Então, bora. Dúvidas aqui por enquanto? Dúvidas? Deixa eu só dar uma pausa aqui pra dúvidas. Então, beleza. Então, vamos lá. Seguinte, eu tenho aqui um copo d'água, tá? Aí, o seguinte, a gente tem uma pressão externa que ela é constante. Por quê? Porque o líquido, ele não aumenta a altitude ou abaixa. Ou seja, tem uma coluna de ar em cima desse líquido aqui, que a gente chama de pressão externa, que é a pressão atmosférica. Então, olha só. Então, aqui fora, a gente tem uma pressão externa, ó. Então, que é a pressão dos gases de fora da atmosfera. Então, a gente tem uma pressão atmosférica por fora aqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó, o que a gente tem é uma pressão externa, que é a pressão atmosférica. Então, a pressão ATM, beleza? Agora, a gente tem uma pressão interna do líquido, que ela faz com que o líquido ele comece a evaporar. Então, olha só, eu vou desenhar aqui, então, mais uma seta, que temos uma pressão interna. Essa pressão interna é o que a gente chama de pressão de vapor. E como é que ela atua? Vamos entender aqui, ó. Então, vamos lá. Seguinte, na superfície da água aqui, a gente tem moléculas de água. Então, aqui, ó, esses pontinhos pretinhos que eu estou fazendo aqui, ó, temos moléculas de água que estão aqui, ó, bem na superfície. Beleza? E aí, elas estão aqui. O líquido, ele faz uma pressão assim, que é de baixo para cima, para que essas partículas que estão aqui, elas vão evaporar. Fala assim, me larga, vai para cima. Ou seja, quando ela vai para cima, ela está virando vapor. Então, isso é a pressão de vapor. É a pressão que o líquido faz sobre as partículas da superfície para que elas evaporem. Então, essa pressão aqui, ó, ela começa a fazer com que essas partículas venham aqui para cima. Então, você começa a vir para cima. Ai, tudo começa a vir aqui para cima. Ai, evaporei. Evaporei. Ai, que delícia. Estou livre. Ai, como estou livre. Sou partícula vapor agora, estou livre. Que maravilha. Só que ao mesmo tempo que ela sobe, a pressão atmosférica, que é a externa, faz ela descer. Fala assim, não, volta, meu filho. Oxi, ô dó, ô dó. Aí começa a falar, desce, 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 desce. E ao mesmo tempo, a água fala, vaza, vaza vapor, vaza vapor. A atmosfera fala, desce. E fica num equilíbrio dinâmico. Então, a pressão de vapor nada mais é do que um equilíbrio dinâmico que o líquido faz para que as partículas na superfície evaporem, e a pressão atmosférica dos gases que estão aqui em cima faz com que esses gases retornem para o líquido. Então, fica assim, ó, líquido, vapor, líquido, vapor, líquido, vapor. Essa é a pressão de vapor. Então, aqui, ó, é o equilíbrio, então, entre a pressão do líquido e a pressão atmosférica. A gente tem o equilíbrio dinâmico, que é a pressão de vapor. Então, isso é a pressão de vapor. E a pressão de vapor, ela é equivalente à pressão atmosférica. Então, aqui a gente tem a pressão de vapor, que é o PV, pressão de vapor. Ou seja, se a pressão atmosférica é igual a 1 atm, para ficar em equilíbrio, qual que é a pressão do líquido? 1 atm também, ué. Então, essa pressão interna aqui, ó, pressão interna, ela tem que ser igual a 1 atm. Logo, a pressão de vapor, para ele ficar nesse equilíbrio dinâmico, tem que ser igual a 1 atm. Beleza isso? Beleza? Ficou clara essa parada? Ficou. Essa questão dessa pressão de vapor, ela só existe na superfície, né? Não. Ela, Não, só na superfície. Só na superfície. Mas ela atua no líquido inteiro. Então ela vai empurrando, fala assim, vai, evapora, evapora. Então é essa pressão aqui, mas a pressão de vapor em si é só na superfície. Então
há uma troca de vapor, líquido, vapor, líquido, vapor, líquido, só na superfície. Fechou? Fechou. Então, beleza. Agora, o que a gente tem que entender é como é que a pressão de vapor atua em altitudes diferentes. Aí que o aluno começa, eu acho que começa a dar uma embananada. Por quê? E eu sempre explico, ó, nós vamos usar o mesmo líquido, tá? Então, assim, vai ser em altitudes diferentes, porém o mesmo líquido, porque senão embanana tudo. Então, vamos lá, ó. Então, saca só. Deixa eu fazer a minha arte. Vou fazer a minha arte, ó. Aqui embaixo temos o mar. Então, aqui, ó. Temos o mar. Aqui, ó. A gente tá a onda aqui, ó. Rau, rau, rau. Aqui é o mar, ó. Beleza, aqui é o mar, tá bom? E aqui são ondas. Aí a gente tem a praia. Vou fazer aqui a praia. Praia com areia amarela. Pronto, aqui. Então aqui é no nível do mar, beleza? Aí a gente pode subir um pouquinho o morro. Vai subir o morro um pouquinho. Subiu aqui o morro. Ah, estamos aqui, ó. Subir aqui o morro. Beleza. Eu sempre uso é porque eu sou de Minas, tá? Aí a praia mais próxima que a gente tem aqui é Santos, ou Espírito Santo, mas tá lá no leste. Então aqui, para o público meu, eu uso Santos, porque a gente está perto de São Paulo. Mas, qual que é uma cidade que é próxima do mar, mas não é do mar aí onde vocês moram mais ou menos? Só para eu entender. Como é? Você quer uma cidade próxima do mar? Eu moro no Salvador, é mar, né? Mas é mar, aí é aqui já. Então aqui é Salvador. Ó, gente, aqui é Salvador. Onde você mora, Lili, mesmo? Onde você mora? Brumado, mais próximo é Ilhéus. Mais próximo... Não, mas como é que chama? Eu moro em Brumado, mas o mais próximo que tem mar é Ilhéus. Então, beleza. Então aqui a gente tá em Brumado. Brumado. Que não é no mar, tá vendo? Precisa andar, precisa descer. Olha só como é que Minas é mais assim... Aqui é tudo pequenininho, tudo arrumadinho. A gente tem uma cidade aqui que chama Brumadinho. Olha que massa. Aí é Brumado, aqui é Brumadinho. É bem pequenininho. Fica perto lá de BH. Ela é muito feia, tadinha, mas ela é bonitinha. Então, aqui a gente tem Brumado, que fica acima do nível do mar. E aí, a gente vai subir um pouquinho mais esse morro. Vamos subir esse morro. Vamos subir esse morro aqui mais. Vamos subir aqui morro aqui mais. Subir esse morro aqui, pronto. A gente vai chegar no Everest. Lá nas alturas. Que a gente está no Everest. Everest. Pronto. E aí, mais acima ainda do Everest, a gente tem o céu. Vou fazer aqui, ó. Temos aqui o paraíso, the heaven. A gente tem aqui também, ó, um anjinho olhando por nós. Temos um anjinho olhando por nós. Ele tá feliz. Ele tem as asinhas dele aqui. Beleza, beleza. E abaixo temos the hell, onde vive o capirote. O capirote tá aqui embaixo, aqui, ó. Capiroto. Toma o capiroto aqui. Vamos fazer o capiroto aqui, ó. Bem do mal, capirotão aqui. Pronto, temos o capiroto. Deixa eu fazer o capiroto aqui, peraí. Deixa eu fazer aqui o tridente dele. O rabo dele aqui. O rabo de tridente. O capiroto tá aqui, ó. Beleza. Eles vão ser importantes para o nosso futuro aqui. Pra gente entender como é que funciona essa bagaça aqui. Beleza, ó. Seguinte. É por padrão. Tudo que está no nível do mar vale uma atmosfera. Por quê? Porque a coluna de ar, ela vai até a água. Ela não abaixa da água. E a gente sabe que o menor nível que a gente tem no nosso planeta é no nível do mar.
beleza? Porque a água, a gente está em um planeta que é plano, a água ela está numa planície eterna, e o ponto mais baixo do nosso planeta Terra plano é a água, porque a água não faz curva, beleza? Então aqui, ó, a gente tem uma coluna de ar aqui, ó, coluna de ar que bate até aqui, ó, pum. Toda essa coluna de ar a gente chama de uma atmosfera de pressão. Então aqui a gente tem uma atmosfera, por isso que no nível do mar a gente tem uma atmosfera. Beleza? Fechou isso aí? Por enquanto é muito tranquilo, né? Aí a gente vai para Brumado. Olha só. Olha a coluna de ar de Brumado. Ele é menor do que 1, ó. Porque 1 vai só até aqui, olha só para você ver, ó. 1 é até aqui. Beleza? Então aqui é um pouco menor do que 1, porque tem só essa coluna de ar aqui, ó. Tuf. Então aqui, sei lá, aqui então, ó, vai ser de 0,9 atmosferas. Beleza? Então aqui a gente tem, ó, 0,9 atmosferas, porque é menor do que 1. Agora vamos para o Everest. Vamos para o Everest. É muito menor do que 1. Então a pressão atmosférica no Everest, deixa eu até ver quanto que é. Eu não sei mesmo, não. Deixa eu ver aqui. Posso pesquisar? Só pra... Deixa eu ver, ó. Pressão atmosférica no Everest. Pressão atmosférica no Everest. Será que não tem aqui não? Não é possível. Pressão atmosférica. Cadê a pressão atmosférica? Não tem pressão atmosférica no Everest. Ah, tem aqui, ó. É de 0... Não, peraí. 730. Pô, caramba, eu vou ter que fazer uma conversão aqui. Não é possível. A pressão atmosférica no Everest. Ah, não tem aqui nessa bagaça, não. Aqui, ó, achei. A pressão atmosférica em ATM no Everest. É mais ou menos 0,4. 0,4. Esse negócio aqui tá errado, mas enfim. Deixa eu voltar aqui pra nós aqui, ó. Pronto. É mais ou menos aqui, ó, 0,5, beleza? Atmosféricas, atmosferas. Beleza. Olha só. Qual que tem a maior pressão de vapor? É em Salvador? É em Brumado ou no Everest? Olha só. Salvador. Em Salvador tem maior pressão de vapor. Por quê? Porque para uma água evaporar aqui embaixo, em Salvador, ela tem que vencer uma atmosfera. Ou seja, para virar um vapor, tem que ser acima de uma atmosfera. Ou seja, então a pressão de vapor aqui, ó. Então, se eu tenho um recipiente aqui com água, para ela evaporar, para ela virar um vapor aqui, ó, a pressão de vapor tem que ser igual a 1 atm. Olha que massa. E aqui em Brumado, a pressão de vapor que a gente tem aqui, ó, aqui, então a pressão de vapor aqui é de 0,9. Ou seja, quanto maior a altitude, menor é a pressão de vapor. Olha só. Menor a pressão de vapor. Aqui é de 0,5. Pressão de vapor é de 0,5. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão de vapor, porque qualquer coisinha, a água vira vapor, porque a pressão ela é muito baixa, beleza? Só não vira, por quê? Porque a temperatura lá em cima, ela é mais baixa. Aí tem o equilíbrio entre pressão de vapor e temperatura, sacou? Por isso que lá em cima também tem água que ela fica facilmente líquida e não é só gás. E temos até sólido, porque você também está mexendo na temperatura, mas aqui eu só estou vendo a pressão de vapor. Beleza. Olha só. Se eu aquecer essa água aqui, ó, qual que é a temperatura de ebulição da água no nível do mar? A gente sabe que a temperatura de ebulição no nível do mar é igual a 100 graus Celsius.
100 graus Celsius, beleza? Embrumado, que é um pouco mais acima, como a pressão de vapor é menor, você não precisa aquecer tanto para a água evaporar. Ou seja, a temperatura de ebulição aqui, ela é menor. Ela vai ser por volta de 98 graus Celsius. E lá em cima ainda no Everest, é menor ainda. A temperatura de ebulição lá, ó, ela vai ser de quanto? De mais ou menos 78 graus Celsius. Ou seja, para evaporar a água, a temperatura de ebulição é muito menor, porque a pressão de vapor é menor. Seguinte. Aí é o primeiro dado que a gente tem. Para altitudes diferentes, para o mesmo líquido, porque eu estou usando água, 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 quanto maior a altitude, menor é a pressão de vapor e menor é a temperatura de ebulição. Para o mesmo líquido em altitudes diferentes. Ok, isso aí? Beleza? Beleza. Então, olha só. Aí, se a gente foi... Aí, beleza. Aí, a gente foi para o céu. É por isso que o céu é tranquilo. Porque não tem pressão nenhuma. Aqui, ó, a pressão atmosférica, ela é nula. Ela é zero. Então, a temperatura de ebulição da água, ela é bem baixa. Ela também é quase 0 graus Celsius. Lá é tudo nuvem. É tudo vapor. Não tem pressão nenhuma. É muita calma. Mas eu fiz um experimento lá no céu. Eu morri e fui lá para o céu. Fiz um experimento lá. Falei assim, anjo, vou fazer o experimento. Ele falou assim, é proibido fazer experimento aqui. Aqui você não precisa pensar. Você só tem que curtir. Eu falei, não, eu quero fazer o experimento. Aí comecei a aquecer aqui, ó. E vi que realmente a água, ela evapora facilmente aqui. Porque não tem uma pressão externa. Não tem pressão nenhuma. Aí, o anjinho contou para Deus. Falou assim, Deus, Dudu fez um experimento. E aí Deus me mandou para o inferno. Falou assim, vai para o inferno. Aí eu fui para o inferno. Eu fui para o inferno. E aí, beleza, olha só. E aí, eu fiz um experimento no inferno. Fiz um experimento aqui no inferno. E vi que a pressão de vapor era absurda. Por quê? Porque se você cavar um buraco até o inferno, olha a coluna de ar que vai até o inferno. É uma coluna de ar infinita. Ou seja, ali é o local que a água nunca evapora. Você pode aquecer o que for. As águas, elas são flamejantes. Elas chegam a 5.000 graus Celsius, a temperatura do sol, da superfície do sol. Você nada na água do inferno e você queima no mármore do inferno. É isso que acontece. Por isso que eu falo que o inferno é quente. Porque a pressão é tão absurda que nada lá vira vapor. É no máximo líquido, aqueles lagos assim, ó, quentes e quentes e quentes, onde as pessoas más vão nadar. Cara, você acredita que uma aluna, ela foi até a Dudu tá se divertindo. Não, olha só. Uma aluna, no começo do ano, quando eu dei essa mesma aula assim, aí eu fui para o céu. Ela, legal. Quando eu falei inferno, eu fui para o inferno. E por isso que eu tenho paciência com os alunos, porque eu sei já o que é o mal. Ela foi até a coordenação e falou que eu faço gracinha demais. Que eu falo de inferno, que eu falo de capeta, de capiroto. E aí ela ficou puta e saiu do pré-veste, olha só pra você ver. Eu falei, fazer o quê? Sério mesmo. Eu falei, gente, isso aqui é historinha. Então tá. Então, vamos voltar aqui, ó. Ela é doida. Não é doida demais. Então aqui, ó, a pressão do inferno é absurda, tanto que
O fogo lá é violeta, é o fogo mais quente de todos, é o cor violeta, é o fogo violeta. Isso aqui aquece, ó. Beleza, até a eternidade. Aí a pergunta que eu quero falar é o seguinte: onde que eu cozinho mais rápido? Eu quero fazer um arroz, tá? Sei lá. Beleza. Um arroz sem usar, claro. Não, beleza, não, vamos fazer o seguinte. Quero cozinhar um feijão sem a panela de pressão. Onde que eu vou cozinhar mais rápido? Em Salvador, em Brumado ou no Everest? No Everest. No Everest. E aí, Lili, você acha que vai ser no Everest também? Sim. Eu vou discordar de vocês porque a gente vai cozinhar mais rápido onde tem maior pressão de vapor. Porque com a maior pressão de vapor do líquido, quanto maior a pressão do líquido, mais eu aqueço. Então, olha só, o aquecimento aqui vai até 100 graus Celsius. A água não passa dos 100 graus Celsius. Aqui, ó, a água não passa dos 98. E aqui não passa dos 78 graus Celsius. Quanto maior a temperatura, mais eu cozinho. Eu cozinho mais rápido onde a pressão atmosférica ela é maior. Assim funciona a panela de pressão. Ela simula uma pressão externa que é absurda. Por isso que a gente cozinha mais rápido, porque você prende aquele gás ali e ele não vai evaporar assim rapidamente. Então ele aquece mais para evaporar mais, porque tem uma pressão externa que não deixa que ele evapore. Ou seja, quanto maior a temperatura de ebulição, eu cozinho mais rápido. Se a pergunta fosse, quem evapora mais rápido? Seria no Everest. Agora, qual cozinha mais rápido? É a panela que está há mais tempo a 100 graus Celsius. Porque ela vai... Só que foi que me fez responder isso. Eu lembrei daquele gráficozinho do Y. Aham. Aí ali embaixo que é vapor, sabe? Sim. Aí eu achei que era ali. Não, mas porque é isso mesmo. Eu confundia isso no ensino médio demais. Eu falei, não, é no Everest. A gente, olha lá. Mas evapora mais rápido. Como não? Aí o professor falou, não, Dudu, não. E eu era teimoso. Mas professor... Mas a temperatura de ebulição, ela é menor. E aí que ele falou, justamente a água só chega a 78 graus Celsius. E a gente cozinha não é em vapor, é em água. Então a água, ela só aquece aqui até os 78 graus Celsius. Aqui aquece aos 100 graus Celsius. E na panela de pressão, maior a pressão, né? Exatamente. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Meninas, rapidinho, deixa eu só ver o que aconteceu com a Amandinha aqui, que ela acabou de chegar. Já volto. Para aqui, ó, rapidinho. E aí, Ana? E aí, Lili? Ele falou que vai até quando, que é o Enem? Voltei. Beleza, Oi? isso aí? Oi, Lili? Continua, no final a gente pergunta. O que? Não, pergunte-me agora. Não é do assunto, não. Eu tenho duas perguntas, mas no final eu falo. Então beleza. Deixa eu parar que eu tenho, ó. Ainda Pode. Não tô concordando que é aqui, não. Que eu tô achando que é no Que é no Everest, beleza. Ó, repare. Temperatura de ebulição é a temperatura que vai de ferver, né? Que vai ferver. Sim. Tá. Se ele ferve a 78 graus, ele ferve. Sim. Então. Mas ele... Eu não consegui entender, não. Se ele ferve a 78, ele vai ferver mais rápido. Não vai, não. Olha só. Por que não? Olha só. Vamos fazer um bolo. Você vai assar esse bolo a 78 graus Celsius. Eu vou assar o meu a 100 graus Celsius. Qual bolo que vai ficar pronto mais rápido? 100 graus é mais quente. Exatamente. Então, se você assar a 78 graus aqui em Salvador, vai demorar mais. Só que se você assar a 78 lá no Everest... Não, aí que tá. Se eu assar aqui a 78 graus Celsius
e assar lá a 78 graus Celsius, vai ser no mesmo tempo. Porque a gente vai manter os 78 graus Celsius. Mas aqui eu consigo aumentar a temperatura da água. Já você, no Everest, não. O máximo seu é 78 graus Celsius. Então aqui é o limite que você consegue aquecer. Já aqui, ó, eu falo, é mesmo? Fica aí, Ana Paula, com seus 78 graus Celsius. Vou roubar. Vou aumentar para 90 graus Celsius. E eu vou ter uma água quente ainda. Mas eu posso colocar ela a 100 graus Celsius. Eu vou ter uma água quente ainda. Mas eu não consigo pôr o fogo. Faça um experimento para você ver. Faça um experimento. Ponha um termômetro em água. Beleza? E aí, põe o fogo lá a 220 graus Celsius. O fogo vai estar a 220 graus Celsius. Mas a água, ela só atinge 100 graus Celsius. A água só atinge 100 graus Celsius. Agora, o vapor, ele atinge mais. Mas se o termômetro está em água, ele só vai estar a 100 graus Celsius. Ele não passa disso. Então, você está querendo me dizer que no Everest a água não chega a 100 graus, é isso? Não chega. O vapor chega, mas ele espalha. Mas para cozinhar, você não consegue. Ele só chega até 78 graus Celsius. E aqui então lá é cheio de bactéria, de doença. Que não... Como é que é? Tô viajando. Mas é isso mesmo. Então lá as bactérias não morrem, né? Porque tem bactéria que só morre Exatamente. Vai disso aí, né? Exatamente. Então lá tem mais doenças. Sim. Por isso que o seguinte, eu não sei muito Não é o contrário, não? Como é que é o negócio? Não é o contrário, não? O quê? E não tem, porque no Chile mesmo não tem formiga, não tem nenhum inseto, não tem animal peçonhento. Não, mas bactérias. Elas não vivem em altas como é que fala? Baixa temperatura. Em altas temperaturas. Elas não vivem. Não vivem. Por isso que a gente tá cagando de medo da Antártica ela derreter. Porque ali, naquele gelo eterno ali, tem umas bactériazinhas que elas estão... que elas não estão mortas. Estão hibernando. Elas estão hibernando. Se derreter aquilo ali... Lascou, cara. Aí agora, se ferver tudo, beleza. Aí beleza. Aí ok. Aí tá tudo certo. Aí a gente morre, mas as bactérias também morrem. Mas se derreter só, ferrou. Ferrou. Isso aqui é foda, cara. Não pode, hipótese alguma, que a Antártica derreta. E ela tá derretendo. Aqui, só um parênteses aqui. Viu que choveu horrores no Saara? Cara, mas inundou o deserto do Saara, cara. Eu fiquei de cara. Isso foi anteontem. É fim de mundo, como diz minha mãe. Ninguém tá acreditando, mas é. Mas é. E como é que aconteceu isso? Fogo aqui, fogo demais aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, Colômbia, nos Estados Unidos, beleza. Começa a queimar, começa a aquecer o ar. Tem vento, gente, que vai do oeste para o leste. Leva tudo para o Atlântico. E aí há um choque de ar quente e frio. Começa a ter um ciclone. O ciclone foi até a África, até o Saara, o norte da África. Começou a chover do nada lá, horrores. E precisa ver as imagens. O povo desesperado. Falou assim, gente, a gente não esperava que ia vir tanta chuva. Tem lago formado no deserto do Saara. Lagos formados. Aí eu falei isso em sala. Hoje eu falei, gente, o mundo tá acabando, vocês não estão acreditando. Não, Dudu, falei, gente, estudem pra vocês verem. O que tá acontecendo com o mundo? É porque vocês são alienados, cara. É só ali, ó, TikTok.
A Deolane foi presa, foi solta. Isso aí eles sabem. Quando eu perguntei o que estava acontecendo na África, eles falaram, o quê? Falei, gente, choveu horrores lá anteontem. Horrores. Vocês não viram isso aí? Não, eu não vi não. Falei, gente, mas vocês também não lê nada, não lê nada. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. Mas é sério, tá acabando. Voltando pra aula aqui. Mas é foda, né, gente? Ô, Dudu se diverte. Não, cara, eu fico puto com esse menino. Eu falei, gente, vocês precisam ler, cara. Vocês são o futuro. Eu tô encaminhado já. Lascado. Como é que é? O futuro tá lascado. Tá lascado mesmo. A gente, quando ficar idoso, vai penar na mão dos analfabetos funcionais. Nossa senhora. Eu tô de cara com os meninos hoje. Com os meninos de hoje em dia, né? Não hoje, os meninos de hoje em dia. É foda. Aqui, gente. Não tem interesse. Como é que é, Lili? Desculpa. Não, e eles não têm interesse, né? Nenhum, cara. É impressionante. Então, beleza. Dúvidas no que a gente viu aqui, ó. Agora é uma coisa. A pressão, ó. Isso que acontece aqui, ó. Que a pressão de vapor, ela vai para baixo e a temperatura de ebulição vai acompanhar. Isso é apenas em altitudes diferentes, tá, gente? Porque o que a gente vai estudar agora vai ser na mesma altitude, mas com líquidos diferentes. Aí muda, tá? Aí a gente vai ver que a pressão de vapor, ela é inversamente proporcional à temperatura em líquidos diferentes. Aqui eu usei o mesmo líquido, mas em altitudes diferentes. Aí a gente pode falar que quando você abaixa a pressão de vapor, você abaixa a temperatura de ebulição do mesmo líquido. Beleza? Agora, antes de acabar, vamos falar em líquidos diferentes. Deixa eu ver que horas são. Nem vi que horas são. Deixa eu ver que horas são. Então, no caso, a pressão ela vai acelerar também a temperatura de ebulição, é isso? Vai. Não, como assim? Peraí, deixa em relação ao tempo. Não, aí que tá. O tempo, ele é o mesmo, tá? Porque assim, como é que eu posso dizer? É porque não interessa o quanto você aquece essa água. O que depende é o que a gente chama de calor específico da água. Calor específico da água, mas isso é em física. Então, a gente não vai ver qual que é o calor específico, que é quanto de calor que a água vai absorver para ela aumentar 1 grau. Não interessa isso aqui pra gente. Então, isso é o tempo. Tipo assim, quanto de calor em determinado tempo que a água tem que absorver para aumentar 1 grau. Isso é o calor específico. A gente não vai ver isso em tempo. O que a gente mexe aqui é só em pressão e temperatura, só. Não tem o tempo. Porque aqui, vamos supor que é o mesmo fogo. Para outro. Beleza? Então, o que altera aqui é a altitude. Beleza? Então, quanto mais alto, menor vai ser a temperatura de ebulição. Consequentemente, esse carinha aqui que ele está mais alto, ele vai evaporar primeiro. Mas ele vai assim, ó, 1 grau, 2, 3, na velocidade constante. Mas ele vai primeiro. Não que ele é o mais rápido, mas ele vai primeiro porque o caminho dele é mais curto. Mas a velocidade, ela é a mesma. Beleza? Ok. Então é isso. É porque um tem esse caminho aqui, o outro tem esse caminho aqui,
e o outro tem esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui, ele é de 100 metros, mas a velocidade ela é constante. Aqui, ó, é de 78 metros. Aliás, é de 98 metros, ó. E esse aqui é de 78 metros. Ou seja, a velocidade ela é a mesma. Porém, essa é primeiro, não que ela seja mais rápido ou a mais rápida, mas é porque este caminho para evaporar, ele é mais curto, porque a pressão externa é menor. Fechou? Beleza? Isso ficou claro? Eu acho que ficou, né? Sim. Então, beleza. Sim. Então, tá. Pra gente fechar a aula, porque vai ter a parte 2 amanhã. Aí que a gente fala de propriedades coligativas mesmo. Aqui é só pressão de vapor. Então, beleza. Ó. Vamos colocar aqui um gráficozinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar um gráfico da internet. Que eu acho melhor do que ficar desenhando. Peraí. Deixa eu ver aqui. Pronto, peraí aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pressão de vapor de líquidos diferentes. De líquidos diferentes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Beleza, tem esse aqui, ó. Nossa, mas esse aqui tá horroroso. Aqui, esse aqui deve estar... esse aqui tá bom. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui pra gente, ó. Uai, foi não? Aí, foi aqui, ó. Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, beleza. Olha só. Temos o líquido 1, líquido 2, líquido 3 e líquido 4. E a gente vai fixar a pressão para todos, beleza? Então, vamos colocar aqui uma pressão de 1 atm, que está aqui em cima já, ó, marcadinho. Então, aqui de preto é a pressão de 1 atm, ou 100 quilopascals. Beleza. Olha só. Qual que vai evaporar primeiro? Olha só, essa curvinha aqui é a curvinha de pressão de vapor. Essa parte daqui, ó, tá vendo aqui, ó? É só essa partezinha aqui, ó. Que a gente tá vendo aqui, é só essa curvinha aqui, ó. Beleza, deixa eu voltar lá. Então, olha só, então é essa parte aqui. Então, tudo que está acima dessa curvinha é um líquido. Passou dela, é um vapor, beleza? Mas a gente está fixando a pressão, beleza? Então, temos fixando a pressão. Mas a gente pode também fixar a temperatura. Então, eu vou fixar aqui a temperatura, beleza? Então, vou esquecer aqui a pressão e fixar a temperatura. Vamos fixar aqui a 30 graus Celsius. Olha só que massa, ó. Vou fixar aqui e puxar uma retinha. Beleza. Então, olha só. Qual que evapora mais rápido? Vai ser a substância 1, a substância 2, a 3 ou a 4? A gente pode olhar também pela pressão fixa, ó. Então, quanto mais à direita, maior é a temperatura de ebulição. Quanto mais para baixo, menor é a pressão de vapor. Olha como é que vai inverter agora a temperatura de ebulição e a pressão de vapor, porque a gente está se tratando de líquidos diferentes, na mesma pressão. Aí agora muda um pouquinho, olha só. Como é que a gente faz isso? Antes da curva, então vamos ver a temperatura aqui, ó. Qual tem maior temperatura de ebulição? É a 4, a 3, a 2 ou a 1? A 4. A 4. Ela está a 100 graus Celsius. Só que, olha só, ela tem a menor pressão de vapor, porque ela tem dificuldade de evaporar. Então, assim, essa 4 aqui, gente, é a água. Então, esse carinha aqui, ó, é a água que evapora a 100 graus Celsius. Olha só para você ver. Ou seja, então, olha o que a gente vai entender. Então, essa curva é a pressão de vapor também. Quanto mais abaixo, menor é a pressão de vapor. Então, é assim.
Como a água tem a pressão que é baixa, você tem que aquecer mais para ela evaporar, então você força. Então, para líquidos diferentes, quanto menor a pressão de vapor, maior é a temperatura de ebulição, porque a pressão de vapor ela é baixa. Ela não está o meio tão agitado assim, porque as partículas elas interagem muito. Então, olha só, uma água, a molécula de água, ela interage muito bem com a outra molécula de água. Elas estão muito elas estão muito unidas, bem unidas, porque elas fazem um tipo de ligação que a gente já viu, que chama ligação de hidrogênio. Então, quanto mais forte a interação, quanto maior é a interação, menor é a pressão de vapor. Elas estão muito unidas. Elas não agitam bem. Ficou claro isso? Ok. Então, beleza. Então, aqui já inverteu. Ó, aqui para o mesmo... Aqui, ó. Aqui é água, água, água. Em altitudes diferentes, quanto maior a altitude, menor a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição para o mesmo líquido. Aqui já é diferente. Líquidos diferentes na mesma pressão. Você não está mudando a altitude. Então, por isso que ocorre isso. Ó. Em líquidos diferentes, quanto menor a pressão de vapor, maior é a temperatura de ebulição desse líquido. Então, aqui, ó, esse cara aqui é o metanol. Ó, esse carinha aqui é o metanol, é o CH3OH. Olha só para você ver. A temperatura de ebulição dele é próximo dos 80 graus Celsius. Então, aqui, ó, olha só. Então, quanto maior a pressão de vapor, menor é a temperatura de ebulição. Então, olha só. Quem tem maior temperatura de ebulição? É a água ou o metanol? O metanol. Beleza? Mas quem tem maior pressão de vapor? É o metanol. É porque ele está mais acima, ou seja, ele está menos grudado um metanol do outro. Por quê? Porque ele tem uma região de apolaridade. Ó. Então aqui, ó, ele é apolar. Ele tem uma região que é apolar. Mas ele tem uma região que também é polar. Quanto mais polar, melhor é a interação. Mais forte é a interação. Quanto mais apolar, menor é a interação. Ok? Isso aí? Beleza? Então tá. O verde é a acetona ou a propanona. Esse cara aqui, ó, é a propanona. É a acetona mesmo que a gente passa. Eu não passo esmalte. Eu sou hétero cis. Tô usando, tô enchendo o saco. Seguinte. O esmalte, pra gente tirar o esmalte, é acetona. O que tem um cheiro mais forte? É acetona? É o metanol ou a água? A acetona, ela tem um cheiro muito forte. Porque a interação é fraca, porque a pressão de vapor é alta e a temperatura de ebulição é ainda menor. Beleza aí? Beleza? Aí a última aqui, no caso, a gente tem a gasolina. Aqui é a gasolina, ó. Gasolina. A pressão de vapor da gasolina, ela é mais alta. Por isso que a temperatura de ebulição da gasolina é muito menor. Vai em um posto para você ver. Cheira a gasolina assim, ó. Por quê? Ele evapora facilmente. Ele é muito volátil. Então, olha só. Então, isso aqui é massa. Então, vamos colocar mais uma coisa aqui, ó. Então, quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição e mais volátil é um solvente. E o que quer dizer volátil? Evapora facilmente.
ele evapora facilmente. Beleza? Aí uma coisa. O que a gente vai ver vai ser em líquidos diferentes, mas a gente vai usar uma solução diferente. Então, é assim. Como é que você vai ver esse diagrama aqui, ó? Mais uma vez. Quanto mais abaixo está a curva, menor a pressão de vapor. Quanto mais acima, maior a pressão de vapor. Quanto mais à esquerda, menor temperatura de ebulição. Então, aqui tem menor temperatura de ebulição. Quanto mais à direita, maior a temperatura de ebulição, porque você tem que agitar mais as partículas para elas evaporarem. Aqui, a agitação é mínima, tanto que eles são inflamáveis, porque eles têm vapor demais. E o que inflama são os gases, e não o líquido. Se você conseguir manter o álcool no estado líquido, você não consegue colocar fogo nele. Só se ele evaporar. Aquilo que é inflamável, porque ele tem vapor. Sacou como é que funciona? Belezinhas? Lili, e a dúvida? Qual que era a dúvida que você tinha? Quais são as duas perguntas? Não pode que não pode parar a gravação. Então beleza. Então peraí. Então deixa eu parar então a gravação. Peraí, interromper.